Vê se pode! Estamos começando mais um episódio. Boa noite, Gi. Boa noite, Amandinha. O episódio de hoje vai dar o que falar. É, ele é meio polêmico, né? Tem várias histórias de bastidores da televisão também para compartilhar com a gente. Mas ele cansou desse negócio de televisão e agora ele é pré-candidato a vereador na cidade de São Paulo. Com vocês, Dudu Camargo! Aê, olha, em dueto, hein? Pois é. Então, Primeira e segunda voz, olha, uma coisa de dupla mesmo. Marco, porque a gente sempre fala junto. É, a gente tá meio desencontrada Não, hoje. Amanda, você pode falar Dudu e ela completa Camargo. De novo, então. Vai. Vai. 3, 2, 1. Dudu! Marco! Aê! Eu mesmo. E não tenho parentesco com a Hebe, né? Todo mundo achou. O Quando Zezé, que também não é Zezé. E nem com o Zeca Camargo. São vários Camargo. Nossa. Vanessa Camargo. É muita gente de Mas algum deles televisão. é Camargo? De verdade, verdadeira, de registro? Não sei, nunca fui pesquisar. O meu é O Camargo seu é? Sabe o mesmo, que é mais de engraçado? registro. A Virgínia tá homenageando a criança dela colocando José Leonardo. Só que o nome do Leonardo não é Não é Leonardo. Leonardo. olha que Leonardo, é coisa. verdade. Eu não E a Vanessa, o filho dela chama José Marcos, é o João, um é José, outro João. E o pai dela não é José. Exato. É verdade. E qual que é o nome de verdade do Leonardo? É estranho, tanto que Eu sei que não mudou. do Zezé é Mirosmar, uma coisa. Mirosmar. Ah, é verdade. O da Xuxa não é Xuxa, é Maria, né? Maria, não sei das quantas. O seu é Gisele de verdade? De dia, sim. O meu é Eduardo, tá? O meu é Eduardo. Eduardo Ferreira de Almeida Camargo. Não foi à toa que eu escolhi o Camargo para usar como nome artístico, porque é Sim. meu sobrenome mais forte e que vinculado a que virou Camargo. Dudu, porque duas sílabas repetidas é fácil, até criança consegue falar. Porque criança geralmente fala o quê? Mamãe, papá. Papá. Então, Dudu era fácil até para criança falar. Então eu escolhi Dudu. Agora, Já Eduardo pensando- eu gosto, porque é um nome, o significado Acho dele eu lindo, Eduardo. gosto, porque Significado é de Eduardo. guardião de riquezas, anjo protetor, é um nome de origem inglesa. Então, e eu tenho muito isso, engraçado, né? Chique. Eu acho que tem total a ver, pelo menos comigo, é desse jeito. Esse negócio do significado ter a ver com a minha essência é real. Eu sou muito protetor. As pessoas que eu gosto, eu gosto de proteger mesmo. Você é libriano? Não. Qual o seu signo? Eu peguei, inclusive, na minha certidão de nascimento, o horário Uhum. do meu nascimento, tudo para fazer um mapa astral completo. Então, é Sim. Gêmeos, com ascendente em Sagitário e a Lua em Virgem. Meu Deus, Só que eu vi que o Eduardo, esse significado é geralmente de alguém que é fácil de comunicação também, que vai bem em comunicação. Então Olha! faz total sentido com a minha personalidade mesmo, o meu nome, o significado do meu nome, Eduardo. Você sabe o que significa, Gisele? O meu, ele vem de Gisela, né? É espanhol. Só que E eu vi que era um rei, me parece um rei Eduardo, que ele era, me parece que ele era admirado até pelos inimigos dele. Ó. Edward, né? É. Exatamente. Mas normalmente, né, só tem inimigo quem é admirado. Então, Exatamente, isso é uma coisa. porque os inimigos. É verdade. Que se Exatamente. destaca é martelado, entendeu? Só tem Exata. inimigo Olha, quem- gostei dessa, hein? Quem é admirado. Ele tá Prego na que se campanha, viu? destaca, como que é? Leva Prego Martelado. leva martelada, É exato. isso. E você já levou muita martelada ao longo da sua Opa! carreira, né? E não é só, e assim, desde o começo. E antes de eu ganhar holofotes de conhecimento nacional, eu já enfrentava dificuldade, porque a carreira, vocês são da carreira Uhum. artística, vocês sabem da dificuldade do meio. Você pode ser o mais talentoso possível, mas você encontra muitas dificuldades de oportunidade, porque já Sim. é um meio limitado, você não vê tendo tanta oportunidade. E hoje em dia não se tem teste. Ah, não, vamos testar, ver aqui quem vai melhor, como apresentador. Não, geralmente é o filho de fulano, é o conhecido de ciclano, que é indicado para o teste, e aí É o QI, acaba. né? É QI, quem É o QI. indica. Exatamente. Você é Depende de muito quem novo para indica. ter conseguido o sucesso que você até agora já conseguiu, né? Exatamente. E assim, é aquela história que você falou. Quanto mais novo você acaba se destacando, mais novo você também sofre as consequências Aham, do sucesso, que é a perseguição, enfim. E isso a gente também tem que saber lidar. Independente da idade que for, acho que de qualquer forma você tem que saber lidar hoje em dia com qualquer tipo de exposição, porque hoje em dia com a internet deu uma facilidade para todo mundo ficar exposto, né? Uhum. Então você tem que tomar cuidado de se blindar espiritualmente para não deixar isso resvalar pro teu psicológico, pra tua mente, pro teu corpo. Exatamente. Já teve alguma vez que aconteceu alguma coisa, algum episódio que te deu uma. Putz, não sei se eu quero continuar, não sei Não, se não, não. isso. Assim, ah,
Eu já tive muitas oportunidades na carreira artística, mas assim, a de grande destaque, todo mundo lembra, a questão do SBT, o Jornal Primeiro Impacto. E quando eu entrei, já logo no início, eu tive uma agressividade contra mim muito grande, de críticas, de Da fake mídia. news, de gente usando o meu nome para ganhar engajamento, gente usando o- a situação de um jovem muito novo, assumir a apresentação de um jornal. Quantos Então, anos você tinha na época do Primeiro 18. Impacto? Então eu quebrei um paradigma. Com apenas 18 anos, eu estava apresentando um jornal em cadeia nacional, coisa que nunca tinha acontecido. E era aquele bem Sim. cedinho, né? Que você dava a primeira notícia do dia. Então veio muita crítica, veio muito preconceito, mas isso eu entendi da onde veio. Não veio simplesmente, o garoto é incompetente. Não, porque depois a gente foi comprovando resultados em audiência, em faturamento, que foi aumentando do jornal, mesmo um nome que não era conhecido, porque eu não era um nome conhecido que assumiu uma faixa para alavancar essa faixa, não. Era um nome desconhecido que, com muito trabalho, com muito esforço, porque televisão é difícil de você fazer. Internet, você faz um conteúdo hoje de receitas, quem vai querer ver a receita do pão de milho, ele vai digitar na internet, receita do pão de milho, e vai encontrar o teu conteúdo e vai assistir. Exatamente. Só que na televisão, não. Na televisão, você vai ter que prender aquele cara que está vendo naquele momento. Que não E estava pode ser que procurando aquele pão de cara não milho. estava procurando o pão de milho. Então, na TV é muito mais difícil você dar o resultado. Na internet, não. Na internet você faz o conteúdo, a longo prazo você vai conseguindo aquele resultado. Na TV, não. Sim. Então, eu aprendi fazendo, porque quando eu cheguei, eu também achava que televisão eu ia colocar um bom produto, eu ia fazer um jornal com notícias relevantes e tal, de um jeito que as pessoas iam entender, numa linguagem que o povo entende e que ia dar resultado no primeiro dia. Não. Vi na prática que televisão, aquela frase é mais pura verdade. Televisão é hábito. É com o hábito que você vai conquistando. Então, aos poucos as pessoas vão descobrindo, vão ficando, vão habituando em assistir, vão habituando ligar naquele horário que vai ter notícia, naquele canal com aquele menino. Exato. E aí, então, foi a longo prazo que a gente foi tendo resultado. E assim, o primeiro preconceito logo de cara, não, garoto é jovem, competente, foi mudando, mesmo vindo o resultado, a imprensa continuava malhando, porque aí se descobriu que o Dudu dava resultado. Vamos usar o nome dele para ganhar engajamento ou para tentar destruir. E graças a Deus eu tive uma oportunidade. A minha apresentação desse jornal só foi, graças a Deus, em primeiro lugar, e em segundo, pelo Silvio, que me abriu as portas. E você já trabalhou lá, até no SBT, já fez trabalho, sabe como que é. Lá na emissora, tinha uma política que era assim: todo mundo que o Silvio apadrinhava era perseguido lá dentro. Isso depois que eu falei em entrevistas, até colegas que também receberam a oportunidade dele e que sofreram tudo que eu também sofri, vieram me procurar falando, parabéns pela coragem de expor isso, porque o Silvio deu muita oportunidade, não só a gente de vídeo, mas gente de bastidor, camareiras, Sim, gente sim. do backstage que ele também via um talento naquela pessoa e abria as portas para a pessoa ter uma oportunidade. E essas pessoas eram perseguidas. Imagine quem estava então no vídeo, era mais perseguido ainda. Imagine um jovem de 18 anos, que assim, nitidamente o Silvio deixava, que era um promoter do Dudu, né? um E tinha uma marqueteiro do liberdade ali Dudu. também, né? Exato. E aí, aí veio com tudo para cima de mim, assim, e aí eu sei que muitos desses sites publicam para ter engajamento, mas muitos desses sites também têm fontes. Só que essas fontes, às vezes é gente de dentro, mas que não quer o seu bem. Então acaba Sim. expondo fake news, porque nem sempre o que falam é verdade. Na maioria das vezes, E não é você verdade. trabalhava com jornalismo, né? É diferente quando você trabalha com jornalismo sério, que você tem que checar o que você está dizendo, a Exato. fonte, de onde aquilo vem. E na internet, isso às vezes vira um pouco, principalmente página É de farra, né? fofoca, Hoje em dia é farra. vira um pouco terra E de hoje em dia ninguém, eles têm né? o complô, né? O que é o complô? Um cara dono de uma página, ele tem sites coligados a ele. São sites diferentes, independentes, mas que eles têm grupos entre eles, que o combinado é o seguinte: eu sou do site tal, vou publicar essa notícia. Gente, essa notícia é forte. Pulveriza aí nos sites de vocês. Aí ele posta hoje e os outros portais replicam aquilo. Não quer nem saber se é verdade ou mentira, e não quer também dar espaço. Eu me lembro que no começo eu fui muito criticado. Pô, o Dudu está apresentando jornal, sem formação jornalística, mas hoje eu posso dizer a vocês que eu fui muito mais jornalista na ética do jornalismo do que muitos desses portais que hoje em dia publicam notícias sem dar o direito de resposta. E quando dão direito de resposta, o título continua mentiroso do mesmo jeito. A pessoa tem que ler até o final a matéria e ver se o que você disse lá no final
É o clickbait, né? É o clickbait. Então, eles ganham com o seu clique. Por isso colocam, às vezes, títulos tendenciosos, mentirosos. Você chegou a fazer faculdade de jornalismo ou é dom? Não, eu comecei a trabalhar muito cedo nessa carreira artística, com 9 anos. Uhum. Então, dos 9 até os 18, quando assumi o jornal, eu já tinha feito rádio AM, rádio FM, web TV, ator em teatro, televisão, cinema, já tinha o meu DRT como ator e tinha feito muitos trabalhos, inclusive dentro do próprio SBT. É que nenhum tinha sido um trabalho Uma de grande proporção, né? visibilidade, como foi a Mas apresentação do para Primeiro ser Impacto. apresentador, você precisa, assim, oficialmente tirar o DRT. Eu tirei o meu Uma MTB. faculdade de Exato, ser apresentador. É exatamente, uma Só coisa o de DRT. muito, assim, dom, de da oratória e da presença. exatamente. Porque não adianta uma pessoa que fez jornalismo, coloca lá, vai ler o TP. Você tem que dar emoção, você tem que E tem ter gente aí sentimento. com 3, 4 diplomas que está desempregado. E acho Isso, que hoje em também. dia, ainda mais na televisão. O jornalismo, a faculdade de jornalismo, ela ensina muito mais a tese. Não ensina tanto a prática. É deficitária a faculdade de jornalismo da prática. E essa prática você aprende com a Fazendo. experiência Fazendo. fazendo. Eu me lembro, as pessoas me veem hoje em dia falar com facilidade, mas com 9 anos eu gaguejava, com 9 anos eu não falava direito, eu tinha vergonha, era tímido, a professora me chamava para ler um texto, eu travava na hora de ler o texto, porque era muito tímido, mas eu fui perdendo a timidez com a prática da profissão. Então, o curso de teatro me ajudou, as experiências que eu tive nos trabalhos, porque muitas vezes eu trabalhei não visando dinheiro, porque eu nunca escolhi essa profissão visando dinheiro ou status ou fama, pelo contrário, quando dizem hoje, Dudu, é legal ser famoso, não, tem mais ponto negativo do que positivo, né? Então, usam o teu nome, você não ganha nada com aquilo, aquela coisa e tal, por aí vai. Então, eu nunca fiz por fama, nem pelo dinheiro, eu fiz porque eu gosto e é o que eu entendo que é televisão. E aí eu embarquei nessa e fui fazendo, correndo atrás das oportunidades, nunca me veio nada fácil, nem das oportunidades pequenas, e trabalhei muitas vezes de graça, fazia as participações nos programas, muitas vezes não Precisa sendo ir lá, remunerado, dar a cara, mas aparecer, era né? ótimo, porque eu ia adquirindo experiência e foi bom para mim, e Sim. como meu objetivo nunca foi, dinheiro é legal para você pagar sua conta, para Mas você quando a gente é muito novo, comer, não tem também passear. essa visão geral do que é o Exato, dinheiro em si, do que é exato. ganhar dinheiro, né? A gente começa as profissões normalmente fazendo uma coisa que a gente gosta, É. pra depois ir pensando que, nossa, é verdade, eu preciso ter um Uhum. salário, eu preciso ter um dinheiro, né? É. Normalmente é assim que a gente começa, principalmente com 9 anos, você não tem Sim, dimensão nenhuma do que é ganhar um salário, o quanto é ganhar sim. bem, o quanto é ser. Mas eu me lembro que com 9 anos, quando eu comecei, por isso que é legal, eu incentivo as pessoas a começar a trabalhar o quanto antes, porque é legal você, quando você é muito jovem, você está com ansiedade a mil, ou com a cabeça pensando, querendo fazer, e quando você tem a oportunidade de entrar num emprego, num trabalho, você acaba gastando a energia naquilo, ou seja, aquela ansiedade que você acumulada ia ser prejudicial à sua saúde, você acaba descarregando num trabalho que vai te remunerando, que vai te dando algo. Então, aquela história de que o trabalho dignifica o homem é verdade. E eu sempre incentivo as pessoas, não, comece, quer trabalhar, vá. E colocar também em atividades, né? Uma Exato, natação, exato, futebol, fazer um exatamente. curso de oratória, que você vê que a criança tem um dom ali da fala. É igual no exterior. No exterior, se eles descobrem que uma criança tem ali aptidão, um exemplo, para o balé, eles param o ensino convencional, que é um ensino que, se continuasse, ela ia estar perdendo tempo naquilo, e canalizam no que ela demonstrou ter talento. E começam a lapidar desde cedo aquela criança para ela ir desenvolvendo aquele trabalho especial. Tem muito problema na educação do nosso país. Sim. Você vê nas escolas hoje, aqui no nosso Brasil, pega o quê? Vai ensinar inglês. Eles não ensinam a escrever, a falar o inglês. Eles já vão direto na gramática. Como que eu vou aprender a gramática do inglês se eu antes não sei escrever ou ler a língua inglesa? Então, tem que primeiro você fazer o trabalho. Mas já querem, entendeu? Tem muita coisa que precisa ser arrumada. Eu tenho uma questão de ter uma baixa autoestima na questão educacional, assim, porque me chamavam de burra na escola, porque eu não sabia matemática. Eu te acho E eu sou, inteligente, exatamente, pelo amor de eu Deus. sou uma pessoa inteligente, Mas tem mas vários tipos de inteligência, né? eu não sabia Exatamente. matemática, e era Exato. uma questão. Aquele professor, eu não Uhum. conseguia entender o que ele falava, então eu tinha que fazer aula particular. E aí os meus amiguinhos, burra, burra, burra. Então eu internalizei que eu era burra. É. Até que eu entrei na faculdade de Direito, que lá eu nadei de braçada, As era meu pessoas mundo. confundem. As pessoas confundem, falando assim, não, então ele está indo mal de nota da escola, então não presta, é burro. Não, nada disso. Hoje em dia você tem as pessoas que se deram tão bem na vida,
nem sempre foram bem na Não. escola, Eu quero ver né? fazer um E uma TikTok falando grande nisso. Cadê a galera que era mais inteligente da minha sala e me chamava de burra? Tá onde? Quero saber. Exatamente, Exatamente. exato. Quando eu É, passei na é OAB isso no mesmo. 9º período, todo mundo ficou em choque, assim, como que ela passou se as notas dela em matemática eram ruins? Amor, no direito a gente não tem Ô, matemática. louco. Exato. Não, e tem gente que fica assim, encabulada com essa questão de nota. Não, pô, a escola já é desafiadora para você ter um aprendizado para a vida, porque na vida você vai ser cobrado também por notas, por Sim. resultados, mas não se limitar a eles, né? Não deixar se limitar. Tem gente que se limita pela idade. Eu, se limitasse pela idade, eu não teria É. conquistado o espaço que eu conquistei com 18 anos. Porque até então não tinha um âncora de telejornal em cadeia nacional com 18 anos. Se eu ficasse me limitando pela minha idade, não, como não tem nenhum, então eu não vou buscar essa Ainda não tá na hora. oportunidade, não está na hora. Não, Ó, minha avó fala uma coisa. Cavalo selado só passa uma vez. Então, se veio a oportunidade, só vai, gente. é. Depois você vai Esse é um bom aprendendo, ditado. vai ajustando, E no meu mas caso, eu vai. tive que pegar o cavalo, selar ele, alimentar ele, Era treinar pequeno, ele, era crescer de cavalo chucro, viu? Você tinha que Como é treinar. que foi essa sua entrada, essa sua primeira oportunidade no SBT? Como é que foi essa Então, história? é legal você citar isso, porque as pessoas acham assim, pô, Dudu, você começou no SBT já logo no jornal. Não. Com 11 anos eu fiz os meus primeiros trabalhos no SBT, que era através de agência, né? Então eu fazia trabalhos como ator, elenco de apoio na novela Sim. Revelação, cheguei a fazer. Foi lá que eu conheci as instalações do SBT, que é quase uma cidade, né? Tenho Uhum. foto desde pequenininho lá nas dependências do SBT, conhecia aonde ficava a sede da Casa dos Artistas lá dentro, que hoje é usada Sim. de cozinha de apoio para os realities de culinária da emissora e tal. Então, eu fui conhecendo um pouco mais desse cenário e gravei com a Eliana na época. A Eliana tinha recém saído da Record e voltado para o SBT, que foi aquela época que o Gugu foi para a Record e que o Silvio, em contrapartida, contratou um pessoal da Record também. E aí a Eliana veio nessa levada. Em 2009, eu participei no especial Dia das Crianças, do programa da Eliana. É, ela tinha aquele quadro Ciência em Show, lembra? Os três Uhum. cientistas? Aí nós fizemos a versão Nossa, eu especial Dia das adorava Crianças, esse como se quadro. eles tivessem feito uma poção e transformassem em miniaturas. Uhum, era Então eu fiz um vocês. mini cientista. Nós ficamos meia hora no Ai, que ar, eu com legal. 11 anos de idade já tinha noção, já perguntava sobre Ibope, como que foi o Uhum. desempenho do quadro. E nesse dia nós ficamos esses 30 minutos no ar, na vice-liderança de audiência, Só atrás da vencendo a Globo. Record, só atrás da Globo, vencendo a Record na época, em pleno domingo, e eu me lembro que eu já ficava ligado nessa questão de resultado, e ali eu fui conhecendo a primeira vez o meu contato com o SBT. Depois eu fiz Histórias que o Povo Conta, que era um quadro que o Ratinho tinha, com atores também, que dramatizava histórias de terror, né? E eu participei também desse quadro no programa do Ratinho, Histórias que o Povo Conta, e fazia esses trabalhos como ator, lá dentro do SBT, mas era tudo através de agência. Eu não era Uhum. contratado. Sim. E até então nenhum contato com o Silvio Santos. Nenhum contato com o Silvio Santos. Até porque dentro do SBT, para quem não sabe, ele era muito inacessível, né? Quando ele Uhum. chegava, ele parava o carro dele, descia já. Na vaga Na dele. vaga dele, ele descia do carro, dava 3 passos, já estava na porta do E camarim com um monte dele, de segurança. com um monte de segurança. Do camarim, ele já ia direto pro estúdio e já gravava o programa dele. Então, era inacessível você tinha acesso dentro do SBT no programa do Silvio quando você ia participar do programa dele. Um exemplo, show de calouros, mas eu na época não cantava. Eu imitava alguma coisa, imitava o próprio Silvio, imitava o Datena, fazia vozes parecidas e tal. Agora, cantar, não. Então, Cantar como que não. eu ia lá no show de calouros, né? Porque teve uma época que o show de calouros, o da antiga, fez um casting de apresentadores de Mirim. repórteres, mostrando talento. Aham. Porque geralmente show de calouros você vai o quê? Vai o cara que é ilusionista, mágico, cantor, fica limitado Uhum. nisso. Então não tinha como me inscrever no quadro para poder participar. Como que eu vou conhecer o Silvio? Aí eu fui conhecer a primeira vez o Silvio lá no Salão do Jaça, em São Paulo, que era um local que o Mas você Silvio. foi pra cortar cabelo ou você foi atrás do Silvio Santos? Eu fui para fazer um procedimento lá na época, Uhum. à mão, fazer à mão. Era mais barato lá no Jaça. Era mais barato. Ah, Aí eu fui fazer a mão no Jaça e aproveitei para conhecer o Silvio Santos. Só que antes de eu fazer o procedimento, uma vez eu fui só para conhecer o Silvio. Aí eu fui na porta mesmo, onde os fãs ficavam ali, né? Esperando o Silvio para tirar uma foto, conversar com ele e tal. Só que eu vi ali que era muita gente, a gente não conseguia falar tanto com ele, mas eu tive uma conversa com ele ali naquele momento. Eu me lembro que eu até pedi um autógrafo para ele, ele escreveu ao futuro colega de TV, o abraço do Silvio Santos, mas na verdade não é que ele estava
pensando que eu ia Ele mandava fazer, isso pra todo mundo. ele mandava para todo mundo que trabalhava com televisão, Uhum. falava para ele, porque ele colocava o futuro colega de TV, que um dia aquela pessoa iria trabalhar na televisão e ser colega, né, de Uhum. profissão do Silvio Santos. E aí eu me lembro que aí eu dei um par de abotoaduras para ele numa época, nesse mesmo encontro, e depois eu tive a grata surpresa dele usar esse par de abotoaduras no programa. E você Eu não esperava, né? Quando eu vi, a câmera deu um close, porque ele estava naquele jogo dos pontinhos com a Pontinhos. Lívia e tal, Sim. e ele tinha descoberto, alguém deu uma ideia para ele que estavam fazendo em 3D aqueles bonequinhos Minions Uhum. em 3D, tipo, uma miniatura tua em 3D em boneco. Que uma máquina vai, tira a tua foto e estampa e fica o bonequinho igualzinho a pessoa. E aí ele fez de cada um e foi mostrar para a câmera, deu um close aqui, aí pegou a abotoadura aqui. Aí eu falei, pô, a abotoadura aqui, ó, presenteei o Silvio, que espetáculo e tal. Aí eu me lembro que o Silvio falou, mas você tem quantos anos? Aí eu falei, 17, Silvio. Aí ele falou, não, menor de idade não pode trabalhar em televisão. Aí eu falei, mas e a Maísa que o senhor colocou com Uhum. pouca Ó, idade? Dá pra emancipar. Aí ele calou. Aí um repórter que estava do meu lado falou, ô, Dudu, você fez o Silvio Santos ficar sem resposta e tal. Aí teve essa. Mas era muita gente conversando com ele e tal. A minha grande conversa com ele foi num dia, uma terça-feira. Eu estava já dentro do salão para fazer os procedimentos. E aí. Tá perseguindo o Silvio, né, Dudu? Não foi uma Não, perseguição. só que não era de É. mulher, era do Silvio. É. Era apenas um encontro marcado, né? Um encontro. Passado, Não é um encontro marcado, mas um encontro. Um encontro planejado. planejado, exatamente, sabe? Você já sabia que de 15 dias ele cortava o cabelo ou toda semana? Não, eu sabia que ele toda vez que ele ia gravar o programa, ele passava, né, no salão do Jaça e ia lá Só o arrumar Dudu, o cabelo. só o Dudu agendando unha toda semana. Hoje é terça-feira, gravação do Silvio Santos Não, unha. foram várias vezes, sabe? Não foi assim Tá muitas encontrando. vezes. Não, e você tem uma coisa que a É. gente tem também, que é ser cara de pau, né? Chegar e falar assim, Não, e vou te falar, mas tinha muita gente cara de pau também, que chegava lá e pedia oportunidade e nem sempre conseguia. Sim. Ou às vezes conseguia e não durava tanto, porque aquelas questões da perseguição que eu falei, que quem era apadrinhado por ele sofria mais. Eu mal sabia que eu estava que eu ia estar diante, que eu estava procurando sarna para me coçar, não é verdade? Mas assim, tudo pelo amor à profissão e pelo que eu objetivava Sim. de trabalho, o que eu sabia, eu não estava entrando num meio que era um meio que eu estava procurando por interesses, não. Era uma coisa que eu tinha certeza ali, um foco de realmente dar resultado para a empresa, porque eu não queria jamais ser um profissional que estivesse ali ganhando sem dar o resultado. Isso é muito ruim. Eu que sou competitivo, eu não gosto desse sentimento de, Sim. não, ó, estão me pagando, mas eu não estou dando lucro aqui para estar dando rendimento à empresa, né? E eu sempre tive essa noção que televisão é uma empresa como qualquer outra, que tem que dar resultado profissional, apesar de muitos diretores não considerarem isso. Tem muitos diretores que fazem televisão para eles, Sim. não para o povo. Não, o que o público está gostando? O público está gostando disso? Então isso eu vou manter. Devia ser mais isso também, né? Exato. Porque é o que faz sentido, na verdade, é o que dá audiência, né? Exato. E Silvio sempre foi uma inspiração para você como apresentador, porque no início todo mundo falava, é o mini Silvio Santos, ele se comporta igual, ele fala parecido. Você sabe que fizeram uma Tinha muito pergunta numa disso. entrevista uma vez para o Silvio, o Pânico perguntou para o Silvio, o Dudu Camargo, ele imita você, né? O Silvio falou, não, ele tem um pouco de cada um, como todos nós temos, um pouco de cada um. De suas inspirações. Você vai pegando o melhor de cada um e vai fazendo a sua concepção até você ser aquela personalidade. Dizem que nós somos a soma das 3 pessoas que a gente se inspira ou convive, né? 5? Cuidado com quem você anda. Eita, você é uma delas. Olha, tá vendo? Ó. Mas quem eram essas 3 pessoas, 3 inspirações para você como A gente apresentador? viu os comunicadores da época, os que estavam fazendo sucesso, ia pegando um pouco de cada, né? Eu assistia muitos jornais, tanto da manhã, eu me lembro que depois eu vim fazer jornal na manhã, mas antes, na minha época de escola, eu acordava 15 minutos antes para pelo menos dar uma ligadinha no jornal e assistir os jornais da manhã. Eu gostava dos jornais da manhã. E depois vinha fazer, olha as coisas. É o poder de manifestar. Exato. Né? Exatamente. Então, Não, isso aí é total. Não e sei na se você tem escola. religião. Você tem igual? Hã? Você segue alguma religião? Sigo a palavra de Deus. Sim. Eu tenho muita fé A na palavra de Deus já fala isso.
É, Para você ter fé, seja forte e corajoso. Jesus exato. acho que falou para Josué isso. Seja forte e corajoso. Primeiro Uhum, você tem fé e acredita, e ele vai abrir os caminhos para você. exatamente. Você foi atrás do que você queria, do seu sonho. Exatamente, Mas exatamente. ficou lá gastando lá Se- que era para fazer unha. É caro, é E caro, pô, você tinha um baita no salão. talento. É, Foi a fome com a vontade é, de comer. É. exato. Não, e eu me lembro que o assim, não foi fácil, igual eu te falei, muita gente procurava o Silvio, mas nem todos talvez teve o mesmo comportamento que eu, porque Receber essa atenção não é fácil. exatamente, ainda mais do Silvio Santos. O Silvio Santos em poucos segundos ele te traduz o que você quer. Eu me lembro de um garotinho que escreveu uma carta para ele, acho que pedindo alguma oportunidade, e mandou lá para casa dele em Orlando, quando ele estava em férias lá. Porque o pessoal acha que o Silvio mora em Orlando, não. Uhum. Mas o Silvio passava férias em Orlando. E aí ele nunca recebia correspondência lá, recebeu a correspondência. O menino mandou, ligou a São Paulo, pediu para agendar uma visita quando ele voltasse ao Brasil para gravar com o menino, para conhecer o SBT e apresentar ele. Apresentou o menino a ele, o menino travou na frente dele. Aí ele falou: mas é foto que você quer? Vamos lá. E antes ele perguntou: o que você quer fazer? O que você quer? Era a chance do menino falar. Ai, que dó. Entendeu? Gente, perdeu a chance da vida Como dele. teve também apresentadores que ele deu chance que não durou. Teve uma menininha que uma vez foi num show de calouros do programa dele e perguntou qual é o seu sonho, ela ser apresentadora aqui do SBT. Aí ele pegou e colocou ela no Carrossel Animado, que era um programa que vinha antes do Bom Dia e Companhia, de desenhos. Ela durou pouco tempo, logo Não. tiraram ela porque tinha muito disso, dessa perseguição em quem ele era apadrinhado. Então você tinha que saber lidar com a coisa e dar resultado, porque o Silvio, até programa de filha, ele já tirou do ar porque não Uhum. estava dando resultado. Então Sim. não tem dessa, o Silvio gosta ou não gosta. Não. Na gestão do Silvio Santos ficou quem deu resultado. Sim. Eu me lembro que quando eu estreiei, mas antes de eu estrear no jornal, eu tive uma passagem no programa Fofocando, Uhum. que foi já uma Verdade. oportunidade dada pelo Silvio, porque o Silvio estreou esse programa. Na quinta-feira, ele conversou com a primeira pessoa do elenco. Na sexta, ele conversou com a segunda pessoa e com o restante do elenco. No sábado, gravaram um piloto. Domingo, ele Segundo tava no ar. assistiu. O segundo estava no ar. Tá? E aí, segundo estava É esse no que é o ar, Focalizando agora? é, Isso Depois aqui era eu. fofocando era antes. Fofocando na época. E estreou esse programa na segunda. Na terça, eu falei com o Silvio de manhã, foi a minha grande conversa com o Silvio, que foi já aí dentro do salão, ele estava saindo, eu falei, agora. Aí eu, Silvio, que não sei o que, papapá. Aí disparei falar, falei tudo que eu já tinha feito em televisão, em comunicação, e aproveitei para falar sobre esse programa. Eu falei, Silvio, você estreou ontem um programa chamado Fofocando, ele caiu 23% da audiência do que dava os desenhos na faixa com Bom Dia e Companhia. Mas é um programa Veio de com fofoca que dados. nasceu muito cru, Silvio. 17 Porque anos. aquele programa que você estreou, ele só está com as notícias contadas, não tem reportagem de algum repórter entrevistando os famosos, como é a linha do TV Fama. Eu acho que cabe isso também no formato do programa e tal. Quando ele viu aquele menino de 18 anos, com aparelho nos dentes, falando que os diretores não tinham falado para ele, eu acho Exato. que chamou a atenção dele. Você estava falando que Tanto é que ele ninguém estava parou e falando. me ouviu. Aí ele parou e ficou me ouvindo. E ele tem aquela mania, né, de passar a mão aqui nos beiços dele. Ele estava em pé e ele fica olhando ali, eu falar e eu disparando, porque eu falei assim, é a minha chance, eu não posso deixar o Silvio retratar, porque o Tem que Silvio... falar Exatamente. separado. Então, aí ele, mas o pessoal lá já te conhece? Aí eu falei, Silvio, eu já fiz trabalhos lá através de agência, né? Mas tá aqui o meu contato, num rasgo de papel que eu tinha escrito na Uhum. caneta. Entreguei para ele. Aí ele pegou, aí ele falou, você tem um bom futuro em televisão, hein? Mas você conhece esse aqui? Aí apontou para um rapaz que estava lá do lado. Eu nem fazia ideia de quem era. Aí, de repente, diga, Silvio. Não, você não quer ser artista? Esse aqui, ó, ele é o empresário do Patati Patatá. Quem sabe, fala com ele, quem sabe você não vira palhaço. Agora, uma coisa, você tem um bom futuro em televisão. Eu falei, Silvio, vamos aproveitar e fazer uma foto? Aí Rinaldi, aí depois vim saber quem era o Rinaldi e Empresário tal. Patati Patatá. Que o Rinaldi, inclusive, estava lá para dar ideias para o Silvio, que ele estava com umas produções novas do Patati Patatá, e depois o Silvio até colocou dentro do Sábado Animado Hum. esses desenhos do Patati e tal. E aí tiramos a foto e tal. Aí ele falou, tá certo, vou mandar o Rafael te ligar. Sabia quem era o Rafael, mas assim, só do Silvio ter falado, você tem um bom futuro em televisão, ali eu já tinha zerado a vida, porque, pô, o maior Com reconheceu ali certeza. um talento. Legal. Aí ele ainda fala, fulano vai te ligar. Aí eu, Ficou com o telefone aqui, né? não, aí eu pensei, palavra do Silvio é concretizada. Fiquei aguardando essa ligação. Então, nesse dia eu tinha acordado muito cedo, de manhã, bem de manhãzinha, peguei
metrô, porque metrô é lotado aqui em São Paulo, nesse horário, 6, 7 da manhã, que era o horário que eu tinha saído de casa nesse dia para encontrar o Silvio. Aí voltei para casa, aí acordei muito cedo, deu sono à tarde. Aí eu dormi com o celular embaixo do travesseiro. Aí me toca, aí acordo com esse celular vibrando. Nossa. Número privado. Aí, Ai, meu Deus! Foi É a igual hora que você quando me ligou. É é. a mesma situação. Aí era o Rafael, querendo marcar uma reunião comigo. Aí eu marquei a reunião, fui lá, cheguei lá, aí ele expliquei para ele, porque eu já fazia em emissoras menores, NGT, Rede Família, participações na Rede Brasil, aqui em São Paulo, emissoras de sinal aberto em São Paulo e em algumas outros estados. E essas emissoras eu fazia colunismo social, ou seja, eu fazia notícias dos famosos e da TV nos programas de variedade dessas emissoras. Então eu já tinha um conhecimento vinculado ao Fofocando. Aí o que eu dei de ideia? O Fofocando não tem uma figura jovem, que tal entrar como quarto apresentador para figura Você jovem? levou o projeto pronto, Ibope, tudo. Você Exato. deu Aí, a solução aí ele do falou, ó, problema. você não precisa de piloto. Para quem não sabe, piloto é o programa teste. Teste. Você não precisa de teste. Eu vou falar com o Silvio, vou ver o que ele quer. Aí falou com o Silvio, me ligou depois. Aí ele falou, ó, tem uma boa, uma má notícia. Qual que você quer? Eita. Aí vai na má pra boa. Aí a má notícia é que o Silvio não quer um novo apresentador pro Fofocando, mas a boa é que ele mandou você escolher entre fazer o Homem do Saco, que era um co-apresentador do Sim. Fofocando, que não mostrava o rosto, porque tinha um saco na cabeça, Eu lembro. ou você vira um repórter que vai entrevistar os famosos pro programa. Se eu quisesse fama, visibilidade, essa coisa e tal, o que eu escolhi? O repórter que ia entrevistar os famosos. Mas não, eu escolhi fazer o Homem do Saco, era O que você pensou co-apresentador. no Homem do Saco? Eu já buscava algo relacionado à apresentação. E o Homem do Saco era um co-apresentador e eu estaria todo dia ali no Não estúdio. ia ficar na rua, né? Ia estar todo dia convivendo com esse negócio de Ibope, com o que eu gostava. Entendi. Aí eu falei, Homem do Saco. Aí eles falaram, tem problema ser pagamento de cachê, porque o programa a gente não sabe se vai durar, os contratos são de prestação de serviço e tal. Pode ser pago. Opa, maravilha. Pô, Nesse eu não momento, amor, estava ali seu pensando crescer. nem em fama, nem em dinheiro. Como nunca fiz televisão pensando nisso. E aí fui. Aí fiz um dia e não me chamaram mais. Já tá vendo como é televisão? Tá vendo? Então, desde aquele momento, eu já comecei a situar a realidade de televisão. Não me chamaram mais. Eu falei, pô, o Silvio gostou tanto. Tão legal, né? Foi bom, porque aí depois um site analisou, porque eles nunca sabiam quem estava por trás do saco. Porque cada dia, na primeira semana do programa, cada dia foi fazendo uma pessoa. Então eles nunca Não sabiam era a fixo imprensa antes. não sabia quem era que estava por trás. Só que fez uma análise. Ó, na segunda-feira, o Homem do Saco foi mais alegre. Na terça-feira, o Homem do Saco teve um desempenho melhor de palco. Ó, na quarta-feira, o Homem do Saco estava muito tímido. Quem fez uma análise. E o da sexta-feira analisaram bem, que teve um bom desempenho de palco. Aí pronto, eu peguei essa matéria, Levou pra ele. levei para eles. Gente, Ele você vê nem você falou quis ver. cansaço, chato. Não, Exato. esse garoto de novo. Ele vai vir com números e estatísticas criticando o que eu tô fazendo. Mas o Silvio gosta disso. Sabe por que ninguém chega e fala isso pra ele? Exatamente. Ele deve ficar puxando o saco. Quando ele Nossa, vê como alguém tá falando a legal. verdade, ele, poxa, E é quem é isso. dono de televisão, ou você é dono, por exemplo, de um hospital, o que você vai querer? Que o cara fale a tua língua, a língua do teu negócio. Sim. Então, o que é para a televisão importante? São dois pilares para manter um programa no ar, para ele ser sadio: a audiência e o faturamento. São os dois Perfeito. pilares. Tem programa que tem audiência e não tem faturamento, tem programa que dá faturamento e não tem audiência, tem programa que tem os dois, tem programa que não tem os dois. Então, varia muito disso. Então, eu sempre tratei com o Silvio e ele sempre foi muito agradável para ele tudo que eu trazia, porque o que eu trazia era ideias, era estratégia, estudo relacionado à televisão. Sim. E aí ele foi gostando. Eu me lembro que essa matéria ele nem quis ler, ele confiou na minha palavra. E aí eu me lembro que ele falou, ele me ouviu e foi saindo do salão. Quando ele foi saindo, ele voltou. Falou, mas seu pai te dá mesada? Do nada. Não tinha nada a ver com o assunto. Seu pai te dá mesada? Mesada é aquele dinheiro que o pai, às vezes, ajuda de custo do pai. Eu falei, Silvio, ele me ajuda sim, mas eu quero conquistar com o meu próprio trabalho. Aí ele, tá certo, tá certo. Saiu rindo. E aí, à tarde, me chamaram para fazer aí o primeiro contrato. Aí, como eu tinha o DRT de ator, conseguiram me contratar como ator, porque o Homem do Saco nada mais é do que também um personagem ali e tal. E aí eu assinei o meu primeiro contrato como ator. E foi quanto E fiquei tempo de fixo. Fofocando? De Fofocando, eu não me lembro exatamente quanto tempo, mas foram uns 2, 3 meses por aí.
Foram pouco, porque logo na sequência o Fofocando mudou de formato. Ele deixou de ser Fofocando e virou Fofocalizando. Aí o Sim. personagem Homem do Saco deixou o programa, porque o programa virou mais jornalístico. Tanto é que entrou depois o Décio Pitinini. Esse formato Fofocalizando, o Silvio pegou porque ele fazia na Rádio Nacional, com o Nelson Rubens da época e com o próprio Décio Pitinini. Então ele começou a fazer esse formato na época na Rádio Nacional. Chamava Fofocalizando, era um quadro que o Silvio tinha na rádio. E aí ele lembrou desse quadro da antiga e mudou o nome do programa e quis fazer. Não vai ser mais fofoca, porque o programa estava enfrentando dificuldades de audiência e ele falou, não, vamos trazer notícias de todos os tipos de temas. E foi fazendo a coisa acontecer. Aí eu me lembro que, antes de eu sair do Fofocando, eu voltei a falar com o Silvio dando ideias sobre o Jornal da Manhã, porque eu vi que o Jornal da Manhã, a grade toda estava indo bem, à tarde. A Cristina, na época, o Caso de Família, estava dando 9, 8 pontos de média. Aí vem o Silvio, lá vem esse menino De agora meter o companhia estava bedelho indo em outra bem. coisa. Aí estava indo super bem a programação, só que amanhã estava indo muito mal. O começo ali, entre 6 da manhã até 9, 10 da manhã, a coisa penava. E aí eu falei com o Silvio, Silvio, você está com um jornal lá de manhã, que é um jornal de bancada, ele está afastando o telespectador da notícia. Porque até a Globo, que fazia jornal de bancada, que o Bom Dia São Paulo antigamente era com a Mariana Godoy e com o Chico Pinheiro, era bancada. Eles mudaram isso, colocaram o âncora de pé. Silvio, a gente teve uma boa experiência com o César Filho, antes dele ir para a Record. Ele fazia um jornal com factual, com as entradas dos repórteres ao vivo. A gente precisa também resgatar isso e fazer, porque a Record está indo muito bem com o Balanço Geral Manhã, que está num formato popular e num formato que a gente poderia estar fazendo. Sim. Aí eu me lembro que ele falou assim, mas você já fez jornal? Aí eu falei, com 14 anos fiz uma TV em Minas Gerais, Silvio, participei lá. Aí ele falou, você tem a fita? Aí eu, não, Silvio, a TV era micro-regional, nem no YouTube eles postam conteúdo, eu não tenho esse material. Aí ele falou, tá certo, vamos com calma, Dudu, vamos com calma. E ele foi saindo. Quando ele foi saindo, ele voltou e falou, qual é seu nome mesmo? Não. Ali ele queria decorar o nome para poder falar lá na emissora. Eu já estava como Homem do Saco. Aí ele pegou e falou assim, qual que é o seu nome mesmo? Aí eu, Dudu Camargo, Silvio. Aí ele fala abaixo, senão, esse aqui ao meu lado é o GTP, ele é superintendente da Rede Brasil. Ele vai querer te roubar de mim. Ali você percebeu que você tinha ganhado o homem. Aí eu falei, legal, gostei. Aí ele foi. Mas com esse vamos com calma, o que eu entendi? Mais para frente ele dá uma oportunidade nesse sentido. Mas eu não falei de eu apresentar o jornal. Só falei que o jornal estava indo mal, que precisava mudar, e papapá. Mas ele pegou. Aí, pum, nesse mesmo dia, quando foi à tarde, eu estava no SBT para fazer o Homem do Saco, terminei o programa. A produtora pegou pelo braço e falou, não vai embora não, se troca, que estava com a roupa do personagem, se troca, porque o diretor jornalístico quer falar com você. Aí eu fui no camarim, me troquei, fui na sala do diretor, quando eu entrei, ele estava acabando de colocar o telefone no gancho. Aí ele, seu Silvio ligou aqui e disse que quer te testar amanhã no Primeiro Impacto. O que eu pensei? Em programa teste, né? Que vai ser. Quando ele foi falando, né? Figurino, formato. Aí ele falou, mas o Silvio disse que você quer fazer uma coisa diferente, tirar a bancada e tal. Eu expliquei para ele o formato. Ele falou, não. Helicóptero não tem como a gente ter, repórter de rua não tem como a gente ter. Dinheiro. Não temos nada. Não, mesmo o Silvio dando carta branca. Não temos condições de fazer nada disso. O máximo que a gente pode fazer é tirar a bancada. Aí eu, bora. Aí ele falou, mas você consegue? Eu, opa, deixa comigo. Aí, peguei. Aí, eu nem tinha me tocado que era um programa, que era o Primeiro Impacto ao vivo que ia entrar no ar. Eu pensei que, quando ele foi falando, isso era 5 da tarde de uma terça-feira, e às 6 da manhã da quarta-feira eu estaria entrando no ar. Mas eu pensei que vamos gravar um piloto, ele quer te testar amanhã. Eu pensei, Um piloto. Não, era o programa ao vivo. Aí, era véspera de feriado, figurinista correndo atrás de roupa, as roupas, eu era muito magro, as roupas tinham que ser sob medida e não foi, não dava tempo. E eu entrei com um terno maior que eu, o pessoal na internet fazendo piada, pegaram o terno do Hermano Henning, deram pro menino apresentar, e não sei o que e tal, foi aquela correria. Eu me lembro que eu nem fui embora para casa, porque à meia-noite e meia eu tinha que estar lá novamente, então eu já fiquei direto para fazer um teste de luz, porque eles iam tirar a bancada, ia ter que mudar a iluminação do estúdio e tal. Fez esse teste, entrei no ar, 6 da manhã, e eu me lembro que eles falaram, não, vamos fazer um bloco só de 15 minutos, você chama um intervalo, para você ir sentindo e tal. Eu falei, não, vamos chamar um intervalo no limite, aí se a audiência estiver boa, a gente vai esticando aí até o máximo e tal. E a audiência foi indo bem, era um feriado, não tinha tanta gente acordada
de manhã como tem num dia habitual. Mas ali a gente conseguiu segurar a Record aí na primeira meia hora, eu me lembro do primeiro dia. E assim, não foi uma audiência surpreendente. No primeiro dia, eu consegui manter a mesma audiência que as titulares davam. Ou seja, eu que não era conhecido, o novato, já manteve, isso já era um bom sinal. Só que é aquela história, televisão é hábito. No primeiro mês, a audiência foi uma montanha-russa, um dia bem, um dia mal. No segundo mês, estabilizou, no terceiro já estava consolidado, no quarto foi crescendo no que estava consolidado, e foi crescimento de 0,1, 0,2 a cada mês. Até que a gente foi, horário que não conseguia a vice-liderança, a gente começou a conseguir a vice-liderança. O horário, o SBT era terceiro lugar na faixa, quase caindo para o quarto. Tinha momentos que a Band passava com café, com jornal e colocava o SBT em quarto lugar. A gente começou a fazer segundo lugar de média no meu horário. Aí a coisa foi indo. Aí teve muitas mudanças na época. Chegou a mudar o nome, mudou-se horário, coisas de Silvio Santos e SBT, né? sempre tinha isso, essas Exato. mudanças, mas a gente foi vencendo. E assim, a imprensa ajudou, mesmo falando mal, a me divulgar, Sim. porque como eu era produto do Silvio Santos, não se tinha chamada na grade. Porque você acha que diretor ia colocar chamada na grade se o produto era do Silvio Santos e que eles queriam que desse errado? Porque não Caramba! queria que o garoto desse certo? Não tinha chamada. Quem ajudou a me divulgar, tanto é que meu segundo dia de jornal foi muito melhor a audiência do que o primeiro dia. Por quê? Por causa da imprensa, que no primeiro dia, como era um feriado, a imprensa estava tranquila. Não tinha muita Não tinha notícia. De repente, o Silvio coloca uma criança para apresentar o jornal. Era essas manchetes. Calça caindo. Silvio Santos enlouquece, coloca criança para apresentar o jornal. Aí foi indo. Aí eu estava em coluna de Flávio Rico, essas coisas, que eu sempre li essas colunas, eu estava na capa. Aí, não interessa se estava falando bem ou falando mal. Falei mal, mas falei de mim. E foi. Aí fui mostrando meu trabalho. Fui fazendo, porque aí eu pensei assim, eu só estou ali para apresentar o jornal. Não. Depois eu descobri que eu poderia participar das estratégias do jornal. Então eu comecei a fazer estratégia envolvendo os breaks, momento melhor de pagar o intervalo, a se atentar a isso, que outros comunicadores não se atentavam. Sim. Depois eu comecei a se atentar no conteúdo do jornal. Eu não vou levar mais uma apreensão de droga, porque isso já está batido. Eu vou levar aquela que, o cara era cadeirante, colocou a droga na roda da cadeira dele. Aí beleza. É curioso, é chamativo. Mas, mais uma apreensão de cocaína. Não. Prefiro dar um crime que o cara, igual recentemente, o cara pegou carne humana e cozinhou com feijão ou com batata e comeu e assumiu isso à polícia. Né? Foi no cemitério, buscou, cozinhou. Entendeu? Então, vê, isso é uma coisa muito mais alarmante. Muito. Então, você tem que, quando você está no controle de um jornal, fazer essas estratégias. Sim. Que você está fazendo para o telespectador. Você não pode fazer de bobo. Não, estou dando notícia aqui, notícia por notícia. Não, notícia por notícia ele encontra em outros canais. Então eu ia fazendo essas estratégias, ia entendendo a audiência, vendo o que dava certo, o que dava errado, vendo no Ibope, que é um instrumento hoje caro, que as televisões pagam caro para ter, que tem que ser usado. Muito diretor fala assim, não vou colocar o Ibope para você ver, porque se tiver mal você vai ficar baixo astral. Não tem disso. O Ibope é um instrumento caro, se paga caro, para você ter ele como termômetro. E o Ibope não é igual, por exemplo, Instagram, onde você está fazendo uma live, que o número desce e sobe instantaneamente. Tem um delay de 2 minutos. Então você tem que entender tudo isso, essa máquina do Ibope, e ao mesmo tempo ir vendo. Por exemplo, igual eu falei, tem caso, às vezes, que de tão trágico, ele espanta a audiência, em vez de atrair. Por exemplo, imagens com animais sendo maltratados. É uma imagem forte. Aí você olha como alguém que faz um jornal e fala, vou colocar essa imagem, vai subir a audiência. Não, caía. Criança sendo maltratada. Criança, exatamente. Então, você tinha que ter esse termômetro. Então, eu fazia tudo isso. Eu não estava ali só para apresentar. E eu gostava de me preocupar com esse conteúdo e de chegar antes. Eu, quando fazia o Jornal 4 da madrugada, geralmente eu chegava às 2h30. Então, o que eu fazia? Eu olhava no computador, tinha lá um espelho que chegava das matérias que chegaram da rede, ou seja, que as afiliadas mandaram. Eu via esse material todo, via o que era bom, o que era ruim, eu ia descartando ou anotando. E aí eu não assistia de dar play e ouvir o VT os 2 minutos, não. Eu passava corrido e via. O VT tem imagens fortes? Legal. Não, esse VT tá fraco de imagem, mas a história é impressionante. Então a gente ia fazendo eu ia fazendo
essas anotações, aí eu ia passar com a minha editora-chefe. Então, a minha editora-chefe, ó, Dudu, nós temos isso, isso, isso. Ó, Mari, isso aqui você tira, é muito ruim esse VT. Esse aqui, ó, tá bom. Esse aqui, ia fazer, ó, esse aqui como é bom, vamos deixando os melhores para mais cedo, pra Que gente... dá muita audiência, Dudu, em jornal. O que as pessoas gostam de ver? Crime de homicídio é uma coisa que atrai. O assunto policial dá muita audiência, ou o factual. O factual é o que está acontecendo e, às vezes, dependendo do factual, você tem factual grande. Factual de grande repercussão, uma coisa que realmente interessa. Então, depende muito disso. Então, se você tem um jornal que as pessoas saibam que vão ligar ali e vão saber o que está acontecendo naquele momento, é uma coisa que prende. Ou um exemplo, às vezes você não tem factual acontecendo na hora que você está no ar. Às vezes, na hora que você está no ar, não tem um prédio pegando fogo. Mas o dia que o prédio pegar fogo, as pessoas sabem que ligando ali em você, vão ver. Um exemplo. Isso demorou tempo para eu mudar o hábito, porque o hábito era assim. Quando tinha um grande factual na cidade, os caras iam para onde? Para Record. Porque sabia que ela ia dar de manhã. Então, quando tinha, por exemplo, uma grande enchente de manhã, no começo a gente sofria, porque ia para Record. Depois a gente começou a mudar com o hábito de mostrar, não, aqui a gente dá. Aí foi o inverso. Quando tinha factual, nossa audiência crescia. Porque mais gente ligava a televisão mais cedo para ver o que estava acontecendo ali naquele momento, uma coisa grande que estava com uma enchente, o prédio pegando fogo, como nós mostramos aquele do Largo do Paissandu, chegou a desabar o prédio. Estava em chamas, o nosso repórter acompanhando, de repente o prédio vem abaixo. Então, e como eu entrava muitas vezes no horário da madrugada, só tinha eu e o Hora 1 da Globo no ar. E o Hora 1, ele era um jornal mais equilibrado, ele não apostava tanto em factual. Ele era um jornal meio que uma revista. Então ele dava um pouco... o resumo da Exato. noite, Então, quando tinha factual, a gente ganhava. Ganhava, assim, no sentido de sair na frente com a notícia do factual. Tem um assunto que vocês sempre tocam, que é as saidinhas. Opa! Cara, e é incrível como todo ano tem a discussão sobre saídas. Mas é unânime. É saídas temporárias móveis. Não são saídas do Dia dos Pais, do Dia das Mães. Por que cai nessas datas? Porque aquela pessoa essa pessoa voltar a conviver em sociedade, essa é uma data que vão estar todos em casa. Exato. E todo ano é a mesma coisa. Chega Dia dos Pais, todos os jornais. E é aquela comoção pública, vamos mudar essa lei, não sei o quê. Você agora está vindo como pré-candidato a vereador, que vai atuar nas leis municipais. Esse não é um assunto que você vai tratar diretamente. Mas, em relação a políticas públicas, assim, quais são Mas tem o meu apoio, o fim da saidinha, viu? Não, eu imagino que tenha. Porque é impressionante, inclusive o último caso de saidinha que foi muito falado e que ficou na memória de muita gente foi lá em Minas Gerais, um policial que foi morto por um jovem. O policial estava correndo atrás do jovem para pegá-lo. O jovem atirou na cabeça do policial, matou o policial e o circuito flagrou bem essa cena e mostrou bem. E ali era um jovem que tinha saído nessa saidinha. Que, assim, a filosofia da saidinha é maravilhosa, né? A filosofia não, eles merecem a saidinha, porque aí eles têm um reencontro com a família, é uma oportunidade deles voltarem às ruas pelo menos um dia, 2 ali, é uma amostra para eles se ressocializarem, mostrarem que estão aos poucos tentando voltar a conviver em sociedade. A filosofia disso é sensacional, mas é sensacional se o nosso sistema penitenciário fosse algo realmente digno, porque hoje em dia o cara entra ladrão de galinha lá e sai traficante. Hoje a penitenciária é escola para o traficante. Traficante, né? Lá existe uma facção que ela começa crime a lá dentro. Lá dentro. Quem tem uma capacidade intelectual, quem é corajoso. E aí você filosofia do presídio. Os olheiros do crime. O Silvio Santos do crime ali, né? São as pessoas que enxergam as oportunidades. Não, e veja dentro do presídio. A filosofia do presídio, não. Ele vai ressocializar a pessoa, ou seja, a pessoa vai ter oportunidade de voltar melhor nas ruas, aquela coisa. Mas na prática é totalmente o inverso disso e a saidinha também. A filosofia dela é sensacional, mas na prática é terrível. Você também acha que é só boa na filosofia? Então, eu estou do outro lado, né? Eu sou advogada criminalista. E lá no Espírito Santo eram pouquíssimos
que não voltavam. Eu lembro um ano que não voltou 7, mas um mês depois já tinha sido capturado e eles sabem o que acontece. Então eles voltam para o regime mais gravoso, e aí tomam punição e acabam não incentivando outras pessoas. Mas eu não sei como é o sistema penitenciário de São Mas Paulo. o problema não é só eles não retornarem, porque a maioria É retorna. aumentar o crime, né? Você É fala. aumentar o crime nos momentos que tem a saidinha, porque aí é a oportunidade do cara fazer lá, cometer mais um crime ali, e ele já está pagando por um. Para ele, a vida dele ali já está perdida. Então, um crime a mais, um a menos. E você, como vereador, pré-candidato a vereador, quais são as suas, assim, a sua. O Dudu representa isso. Uhum. Educação, saúde. Eu não quero ser um vereador. Eu vejo que a maioria dos vereadores sempre levanta uma bandeira. Ah, não, a minha proteção contra os animais, a minha não sei o quê. Eu não vou ter isso, porque se eu colocar limitação, eu estou num cargo para servir ao povo, independente se aquela pessoa está precisando de um remédio que ela não está tendo, se ela está precisando de segurança onde não está tendo. Então, cada pessoa depende de uma área. E eu não posso me limitar falando, eu só vou pleitear a área da saúde. Não. Sim. Nós vamos pleitear todas as áreas necessárias, porque o vereador já está no significado, é vereador do povo. Então, eu vou ter que estar onde a dor do povo vai estar. E a dor do povo não vai estar numa bandeira só. Então, não tem por que eu levantar apenas uma bandeira. Esse é o meu compromisso com as pessoas que estão me vendo, me assistindo, de que eu não vou levantar apenas uma bandeira, porque aí eu me limito o meu trabalho, e não pode acontecer Mas isso. esse seu lado de deixar um pouco a vida artística, a vida de apresentação e ir para a política, ele veio de algum caso específico ou de alguma área específica ou de algo que te despertou o interesse pela política? Olha, o convite foi aceito porque, primeiro que eu via no jornal, 7 anos comandando programa diário, o tempo todo trazendo notícia de São Paulo, as mazelas de São Paulo, eu sempre vi Causou uma problemas, revolta nisso. causava muita revolta, muita coisa que chegava para a gente, porque eu sempre fiz matérias também denunciando, dava voz e vez ao povo, porque eu acho que a televisão é concessão pública, o povo tem participação naquilo também, de poder usar aquele instrumento para poder denunciar, e a gente corria atrás de denúncias e via muita coisa errada, e eu cobrava no ar, igual você falou, da gente sempre cobrar a questão, por exemplo, das saidinhas, e não ver resultado. Por que não poder participar mais ativamente, no caso, na política, e poder dar uma resposta a esse povo que tanto me prestigiou com um carinho grande da audiência. Uhum. Uma das maiores audiências que nós tivemos aqui no Brasil todo era aqui em São Paulo. Então, até em gratidão a esse povo, eu tenho que fazer alguma coisa por eles, para o bem deles. E assim, quando você entra na política, você tem que se atentar a uma coisa. Tem muita gente que fala assim, mas política não presta. Política é corrupção. Não. Você pode ser corrupto ou não. Agora, o que eu mais vejo na área da política é essas coligações. É o cara, não, eu vou provar esse projeto aqui, porque esse projeto aqui é do partido tal que vai me apoiar naquilo lá. Não. Eu realmente, inclusive, falo que eu sou virgem por enquanto na política, e é bom nesse sentido, porque eu não estou contaminado, né? eu não estou contaminado com esses. E eu já não sou aquele cara que é o filho do político, que já está com esses conchavos. Está construindo a sua história só. Exatamente, exatamente. Então, eu tenho esse feeling de aprovar ou desaprovar um projeto quando estiver na minha frente, visando o interesse do povo, não o interesse, não, vou daquele partido que eu vou conseguir aquela secretaria, não vai ter isso, porque nunca teve na minha... Eu já paguei caro muitas vezes por falar a verdade na televisão, no próprio jornal, muitas vezes em momentos que eu sabia que eu não era bem-vindo determinado comentário, eu ia lá fazia, porque eu sabia que era verdade, que eu tinha que comentar, e eu não podia esconder isso do povo. Mas a política, para E mim, eu sofri consequências com isso, mas faz parte. Agora, na política, eu pretendo seguir essa mesma linha de não me contaminar com esses conchavos que eu sei que tem muito na política. fazer o melhor para a sociedade, né? Que o objetivo é esse. O objetivo é esse. Se eu estiver fazendo mal para o povo, estou fazendo mal a mim mesmo. E como que eu vou ter depois cara de pau de cobrar, sendo que eu estou ali Você não e acha não que estou o fazendo povo por vai onde? te Então tem que cobrar fazer. muito se você for eleito, já que você sempre cobrou dos políticos que estavam no poder, já que você sempre deu voz ao povo, você não acha que essa cobrança Não, vai vir
braba em cima de você? Não, não. Eu sei que na política tem essas questões que quando você opta por não entrar em determinados conchavos políticos, alguma coisa assim, você sofre represárias. Isso, Sim. mas isso eu desde a televisão, a minha carreira na televisão foi de muita perseguição, então já meio que estou treinado com essa questão, com esses malefícios que tem a área da política de você entrar nela e querer fazer alguma coisa. Mas já estou treinado, porque desde a televisão já venho sofrendo isso. E por parte do povo, não vejo que. Claro que o povo vai ter o direito de Vai cobrar, cobrar. pode cobrar, e nós estamos lá para Perfeito. trabalhar, para servir ao povo, como através do jornalismo. Não é à toa que eu escolhi o jornalismo, eu sempre escolhi, porque eu também vi que no jornalismo você tem uma oportunidade de não só falar a verdade ou prestar serviço às pessoas, mas também de abrir um espaço para denunciar ou apurar as Pra denúncias, cobrar. para Sim, cobrar, pra cobrar. exatamente. Porque Então, o jornalista, ele é a voz do povo também exato, ali. exato. E, claro, uma das coisas E a que eu também visibilidade também, sempre né? defendo, o jornal, eu sempre comandei jornais policiais, então eu sempre tive conectado e ligado à segurança pública. Então eu Uhum. sei como que a cidade de São Paulo sofre muito com assaltos, com violência, com o domínio da facção que muitas vezes paga candidato para estar na política, banca a campanha do candidato, E você não tem medo de falar essas coisas, não? porque é a verdade. Se a gente tiver medo de falar a Você já foi verdade, a ameaçado gente alguma vez, Dudu? Enquanto não, não, não. Não. Que eu me lembre, não. Não, talvez já deva ter sido ameaçado, mas eu sou uma pessoa que, quando vem alguma maldade, eu acabo, às vezes, até esquecendo dela, que foi bom, feita. pa- Deus! eu não sei, acho que é Deus que me prepara, porque quando eu conquistei a oportunidade da televisão, eu tenho certeza que não foi por mim, não. Foi por Deus. E Deus não abre uma porta para que um filho dele se prejudique. Então, quando ele me colocou lá, ele sabe que ele, ele já tinha um filho preparado para aguentar tudo, que ele não ia colocar alguém para ser destruição. Deus não vai dar uma bênção para você para ser uma destruição para a sua vida, né? Porque tem gente, por exemplo, que está preparada para determinada situação. Imagine você pegar um filho seu, pai, de 6 aninhos, você vai entregar a chave do teu carro para ele comandar? Vai, porque ele não está preparado. Então, quando Deus nos coloca em determinados locais ou nos dá determinadas portas abertas ali, não é para nossa destruição. O mal, sim, abre portas para ser a destruição da Sim, pessoa. Às vezes a pessoa já está contaminada com um vício, e aí ela, ganhando determinada oportunidade, ela vai ter mais possibilidade de se enfiar cada vez mais naquele vício. Aí vai ser prejudicial a ela. Mas sim. Deus não. Deus nos prepara para a gente estar pronto para aquilo que Ele tem. Fecha uma porta, quer dizer, fecha uma janela e abre uma porta, ou ao contrário, como que é o ditado? às vezes ele fecha uma porta para abrir uma janela, né? É. Exatamente, tem portas que se fecham, e depois. O Silvio, ele foi dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para ele. Ele tinha horário comprado e numa época a TV Globo entrou numa desavença com ele de não querer mais vender o horário para ele. E ia tirar ele do ar. E ele não ia ter outra televisão para ele. Ele teve Vou que se lá e vou fazer tornar a minha. dono de televisão para poder. Isso o Silvio Santos, que é o melhor, para você ver que muitas vezes a pessoa pode ter competência, pode ter talento, mas muitas vezes encontra a oportunidade De outra forma, né? de outra forma. Dudu, e falando de fechar uma porta e abrir uma janela, como que você encarou a sua demissão no SBT depois de 15 anos, Uhum. praticamente, ou mais de 15 Sim. anos lá dentro? Eu nunca parei para ficar lamentando, ou nunca perdi meu tempo para falar assim, pô, demissão, ai, o que que eu vou fazer da minha vida? Não. Eu reagi como eu sempre fui na minha carreira toda. Quando se eu perdi uma oportunidade aqui, eu ia lá, Vou na batalhava próxima. e conquistava uma outra oportunidade. Então foi desse jeito. Quando eu saí de lá, eu comecei a correr atrás de outras oportunidades na televisão Uhum. e fui e conquistei. Eu entrei primeiro num canal aqui em São Paulo, que era um canal aberto, em sinal aberto para São Paulo e para Campinas. Uma emissora que tinha recém-estreado aqui em São Paulo. Era um canal que já existia, mas eles começaram a fazer uma emissora. E não tinha jornal nela, e eles quiseram lançar o primeiro jornal e me convidaram para assumir esse jornal completo. Claro que com pouca estrutura, mas ali a gente já começou a colocar o jornal no ar, porque eu nunca me limitei pela estrutura do local. Porque o profissional que se limita, ele vai ter limitação também aonde ele vai trabalhar. Ele só vai Sim, poder com trabalhar onde certeza. pode dar estrutura para ele. E eu fui lá. Aí dessa TV, eu fui para a TV Meio Norte, né, que é uma emissora que hoje ela está no ar para 18 estados, com 18 afiliadas pelo Brasil e está nas antenas parabólicas para todo o Brasil. Quem tem antena parabólica em qualquer canto do Brasil pega a TV Meio Norte, que agora mudou o nome, né? Virou TV Meio, meio de se comunicar, meio de se entreter, meio de se informar,
porque ela deixou de estar só no meio norte do Brasil. Agora ela já chegou no centro-oeste, está em Goiânia, com a afiliada TV Goiânia, que pega em Goiânia e mais 33 municípios do Goiás, em sinal aberto para Manaus, Belém, Piauí, estado inteiro, parte do Maranhão, São Luís do Maranhão, tem afiliada lá. Então o sinal dela chega em boa parte do Brasil. Assumi uma faixa lá, que era um programa de variedades, que não tinha... Eu assumi um jornal, só que antes, no horário desse jornal, era um programa de variedades, não tinha anunciante, e eles estavam com dificuldade de audiência e faturamento nessa faixa horária. E aí eu falei, opa, vamos em frente. É agora. É agora, eu sempre fui com um desafio, eu nunca peguei programa que estava indo bem, porque programa que está indo bem, faixa horária que está indo bem, é só você manter. Eu não, sempre peguei Sim. faixas que estavam em déficit e Pra consegui alavancar. levantar, porque E quando a gente gente, fala de nosso nome é jornalismo trabalho. e desse comprometimento com a verdade, a gente sabe que, né, que é o que a gente falou anteriormente, que na internet tem muita notícia verdadeira, muita notícia fake. Então eu vou ler algumas Tá. manchetes aqui, Aí você eu vai me falo falar se elas falso são ou verdadeiro. verdadeiras ou Legal, não. gostei. Bom pra gente Perseguição esclarecer. com Silvio Santos. Com a demissão encomendada, Dudu teria perseguido o dono do SBT para garantir o seu emprego de volta. Não, isso foi fake news. Sabe por que é fake news? Porque quando eu saí do SBT, eu já tinha noção. Quando eu saí em junho, né? Em janeiro, já foi me contactado de que o Silvio não estava mais na administração da TV e das Sim. empresas, porque o Silvio, em setembro de 22, ele deixa os palcos, ele deixa o programa, ele não apresenta mais o programa. Sim. Só que em janeiro de 2023, o Silvio deixa por inteiro a administração da TV e das empresas. Então ele não tinha mais voz ativa. Então ele às vezes até ligava, falava uma coisa, mas inventava uma desculpa, aquela coisa e tal. Então Então, você ali já eu já sabia que percebia, não ia não adiantar isso. adiantava. Então isso aí não aconteceu. Inclusive quando saiu fiquei bem revoltado, porque eu falei, pô, isso aí é notícia de suposição. Tem muito disso, de portal que faz notícia de suposição. Então, Sim. um exemplo, o Dudu foi demitido, então o que ele deve ter O que feito? aconteceu? Ele foi buscar o Silvio. Não teve nada disso. Tanto é que quando saiu essa notícia, falaram até que eu tinha sido expulso do Salão do Jassa. O próprio Jassa me ligou quando saiu essa notícia e falou, Dudu, não tem nada disso, você é sempre bem-vindo aqui. E nunca aconteceu Ele nada pegou uma disso. história do passado e juntou com o E juntou presente com a e nova, fez porque uma... é exatamente a história Exatamente. da unha. Marcou de Exatamente. fazer a unha, foi perseguição. Exatamente. Gente do céu. Silvio Santos chegou a sugerir que Dudu e Maísa Silva namorassem, mas ela, desconfortável, negou. Então, isso aconteceu. Silvio, né, gente? Isso aconteceu, foi até um viral, foi um grande marco na minha carreira, porque eu, Dudu, antes Maísa e pós-Maísa, porque eu me lembro que esse programa foi ao ar num domingo, em 3 dias, o meu Instagram subiu de 70 para 190 mil seguidores. Nossa! Só com esse negócio aí, porque eu participei daquele jogo das 3 pistas com a Maísa, e o Silvio lançou assim, Maísa, você começou aqui a despontar no SBT, muito nova, Dudu também é muito novo, começou a Nessa carreira época ela pelo tinha SBT, quantos anos? começou eu não me lembro agora. Já era maior de Não idade. me lembro. Não, acho que não. Mas eu também Nem você era, né? tava criança de tudo. Aí eu me lembro que ela não quis, aí o Silvio também ficou cutucando, aí eu falei, não, eu quero, ela disse que não quer e tal. Aí eu falei, então, quem do auditório quer me dar um selinho e tal? Aí Você todo mundo levantou a aproveitou, mão, né? aí dancei com a menina. Aí o Silvio deu R$ 100 pra menina, falou, você deu um show, que você beijou ele, que não sei o quê. Deu 100. Aí virou um escarcéu isso aí. Aí teve 11 milhões de acessos só no canal do programa Silvio Santos, esse programa aí. Aí depois o Silvio Minha gravou um nossa. outro programa, eu e ela, para fazer um comentário dessa primeira situação. Acabou nem indo ao ar, porque a história tomou uma proporção tão grande que Caraca. começou a incomodar muita gente. E tem mais um apresentador aqui que foi citado na Vai. manchete também, que você tinha desavenças com o Marcão do Povo. Isso é mentira. E que os apresentadores já protagonizaram intrigas ao vivo no Primeiro Impacto. Não, isso é mentira. Isso é mentira porque o Marcão, inclusive, foi um dos únicos que me mandou mensagem depois que eu saí de lá, entendeu? Foi um dos poucos, se não o único, que me mandou mensagem. Então, me dando apoio, entendeu? Então, nunca teve isso de rixa. Aliás, essas rixas a imprensa fazia desde quando eu dividia jornal com a Joyce e com a Karen. Ou seja, todo mundo que eu dividia jornal falavam que eu tinha um problema. Porque a treta vende, dá muito mais clique do que a Com paz. certeza, com certeza. Dudu Camargo disse que armaram pra ele no programa Silvio Santos. Armaram? No programa Silvio Santos? Que dia? Porque eu participei várias vezes. Apenas um clickbait. Alguma vez já armaram pra você? Não, né? o Silvio uma vez armou, mas aí foi combinado comigo
para reencontrar a Maísa no programa, sem ela saber. Teve Porque isso. já tinha Que é dado esse bom programa uma que vez, não né? foi ao ar, que foi pós esse primeiro que viralizou. Ah. E É. agora uma coisa, você já protagonizou também uma cena no palco do The Noite que eu bem me lembro, Ah, tendo quais um delas? namoro com Foram a várias. Barbie. Teve, rapaz, a Esse Barbie. Até namoro hoje me era perguntam dela. fake ou chegou a ter um trelelê ali? Não, chegou a ter um Ou era uma trelelê. magia da televisão? Não, chegou teve até beijo na boca, né? Sim. Se teve beijo na boca, Mas o beijo unificada na boca foi. de televisão, meu amor, pode ser um beijo Não, de novela, beijo se na não é boca é DRT beijo de na ator. boca. Não, Ah. de apresentador é uma É. coisa, de ator é outra. Ó, você sabe que eu beijei a Sônia Abrão já 2 vezes. De língua? Não, foi selinho Selinho. no palco do programa. O Emílio Surita uma vez deu selinho em mim. Você é o grande galã É da o rei Não, é do porque eu tava selinho. honrando o legado de Hebe Camargo. Ah, entendi. Entendeu? De dar o selinho. Mas esse negócio da Barbie. Barbie. Não, a Barbie foi muito simpática comigo. É Linda. bárbara. Eu conheci ela no consultório do meu dentista. Não é mais hoje, mas eu frequentava o consultório dele. E encontrei com ela lá. E a gente começou a se dar muito bem. Porque eu acho que um relacionamento Mas não é uma é, amizade. não é uma coisa. Exatamente. Começa com amizade. Aliás, os meus melhores relacionamentos começaram com amizade. Então, a gente foi fortalecendo na amizade até que veio o selinho. E foi no Dia dos Namorados no palco do Aham. The Aí Noite. depois do The Noite, Comemoração. vocês fizeram o quê? Depois a gente se encontrou mais vezes, jantamos juntos e Vieram tal. aqui não, né? Hã? Vieram É, aqui Riviera? Não. Não, o The Noite foi gravado durante a tarde. Nem precisou ir para um restaurante 24 horas, não. Foi para Gente, alguns saiu de bistrôs e tal. cada que tempo. esse restaurante é 24 horas. É, Vi um negócio vermelho, eu achava, acho Puteiro. que mas eu vou te falar, a maioria de restaurante 24 horas não presta comida. Sim, não Riviera é presta, bom. não presta no É bom? sentido O assim. Riviera é bom. É que ele não tem tanta opção, né? O cardápio não é um cardápio tão reduzido. variado. Mas pra Mas ficar ali assim, aberto 24 horas também não é, pode ter muita coisa ali pra é. galera Só fazer, que né? os restaurantes, os bons, fecham 11, meia-noite. 11 da noite, meia-noite. Geralmente aqui em São Paulo. E é o que eu gosto de restaurante. Fala pra galera que tá solteira, Ah. qual restaurante é bom pra levar gatinho ou gatinho? Eu vou falar o restaurante bom até pra você ir sozinho, porque tem Uhum. gente que se limita, fala, eu tô sozinho, não vou não sair vou pra sozinho, jantar. tenho vergonha. Eu sou a prova viva de que você pode sair Ó, sozinho agora eu e ir para um gostei. restaurante e seja feliz você, meu filho. Se não tem ninguém, vá tu mesmo. Seja sua Não própria tem tu, vai companhia. tu mesmo. É isso, tem que ir. Curtir essa E companhia. aqui em São Paulo tem vários Tem restaurantes muitos bons. Ó, tem um para quem gosta de pratos trufados, sabe, com Uhum. aquele azeite trufado? Todos Amo. os pratos lá são trufados, que é no Tarturferia São Paulo. Ele tem na Oscar Hum. Freire em Pinheiros e no Shopping Morumbi. É maravilhoso. Até tem um cheesecake de goiabada trufada. Nossa. É sensacional, maravilhoso. Dicas aí de turismo em São Paulo. Barato, né? É bom que isso é barato. Não, mas não é igual aquela senhorinha, aquela velhinha. Tá barato, Tá né? barato. Tá barato. Mas não é tão caro assim, perto de ser pratos trufados e tal. Mas tem o Tarturferia. Deixa eu ver um outro bom aqui. Tem o Latambule, que era o preferido da Hebe Camargo. Faustão ia muito lá, Daniela Albuquerque, esposa do Amilcar, ele vai muito lá. O Latambule, que fica ali atrás do Banana Café, sabe? Uhum. A banana café é uma delícia também. Quase ali Também é gostosinho. na Avenida 9 de Julho. Aí, Latambule, deixa eu ver um outro restaurante. Tem um ali na Bela Vista, não vou me lembrar o nome agora. Não vou me lembrar o nome. Então tá assim, ó, É na o Bela Vista. seu jogo da conquista é levar num bom restaurante, então faz pega parte. pela boca, né? Conquistar pelo estômago é uma ótima dica, viu? Não, mas imagina, e se um dia acabar o dinheiro? Aí Então Aí você faz uma Aí, comida na sua aí leva no bom só não prato, que é leva no R$1. McDonald's. Hein, levando o bom prato aí não se arrepende, hein? Bom prato é R$1, 1,50, refeição. tá ótimo. Primeiro dia dos namorados dela, ela se preparou, se arrumou inteira. Não, mas eu sei levar nos lugares que a pessoa vai gostar aqui em São Paulo. Mas sabe cozinhar também? Se um Bem. dia faltar, você sabe. Ó, Não, assim, uma boa eu não passo massa. fome. Eu não passo fome, eu sei, o negocinho ali. macarrão instantâneo eu sei, e eu não faço ele básico, eu acrescento Fala umas assim, coisas. gata, vem jantar Uma aqui em casa, vai pimentinha, um comigo, requeijão, entendeu? salsicha. Uma coisa assim, Mas o entendeu? negócio, talvez quando você se empenha, a menina já fala, ai, que fofo e tal. Não, tem uma tática. É na simplicidade, mas com a sinceridade que você conquista. Nossa. Hoje a gente tá na filosofia aqui, hein? Você pode escrever um Frases de bilhete num guardanapo, mas Fosse eu sincero. gosto de você, uma coisa assim, já impacta. Imagina, você chega lá pro jantar, não tá aquela coisa tão chique, mas só de você ver aquele bilhetinho, não precisa estar num Já dá cartão um bonito, tá no negócio ali que você escreveu, Posso falar uma coisa já que fizeram impacta, comigo? marca.
Eu sou viciada em Neossoro, né? E aí, eu tava conversando com o Cris, contatinho, daí eu falei assim, nossa, ah lá, ó, nossa equipe também, viciada em Neossoro. E aí eu falei, nossa, que merda, acabou o Neossoro. Assim, conversando, conversas bobas. Sim. Falei, acabou o Neossoro, vou ter que sair pra comprar, tô super cansada, acabei de chegar do trabalho, 11 horas da noite. Ele falou, relaxa, eu vou mandar. passar na farmácia, vou pegar o Neossoro e levo aí na sua casa pra você. Se você quiser, eu te faço companhia, senão eu vou embora. É óbvio que Aí eu ele falei, fez, né? Foi. Tá vendo? É Tá o vendo? mínimo. O mínimo Não, é feito. é você ajudar o outro. Você vê o que a porque às vezes vê que ela se tem gente que se importa, né? preocupa em dar, não, eu vou dar uma joia valiosa para a pessoa, porque vai chamar atenção. E depois Não, caga na cabeça da pessoa, não adiantou nada. imagine. Você vai dar uma joia, ok. Mas vamos supor que a pessoa está precisando, vai de um kit de shampoo que está faltando, ou que vai ser mais útil que a joia. Aí você dá o Você é um shampoo. cara romântico, Du? Sou, quando eu quero, eu sou. Quando eu quero, eu sou. É Quando eu maravilhoso, hein? quero, eu sou. Quando eu quero, eu sou. Mas eu. Não, você anda. Ele é geminiano, filha. É Não, eu terrível. já tô avançado, Tá noivo? já tô avançado. Não, essa aliança não é de noivo, não, é da igreja isso aqui. Mas mas tô aí já Você não encaminhado gosta de já. falar do seu Então o pessoal, coração assim? tá, Não, o tá Silvio tinha essa batendo. mania de esconder as A esposa. esposas dele, ele escondeu a Cidinha, depois a Iris, Aí você o se Nelson inspirou. Rubens foi lá e contou, não teve como ele esconder. Hã? Aí você Você se se inspirou. inspirou. Também não do fala mesmo, não é muito. do mesmo, porque eu e ele, a gente deu certo, que a gente é parecido em algumas coisas. Eu, desde 13 anos, era chamado da escola de Silvio. Desde os o meu apelido na escola era Silvio. Ô, Silvinho. Não era nem Silvio, era Silvio. Ô Silvio, as pessoas me chamavam de Silvio, até E na você tá dando chamada. uma volta que você já tá bem uma É, fala bem política, porque dá uma volta não, ao mas mundo pra não responder a pergunta. Mas o coração tá preenchido. Não só do Batendo. Espírito tá, Santo, de alguém. exatamente, Não só do exatamente, Espírito Santo. É, porque ele exatamente, está com o anel da igreja e Do tal. espírito e da carne também. exatamente. Ó. Não negou, já É, temos aí exatamente. só um exatamente, acabou. Primeira vez Já que estou Mas ele na tua, encaminhado, na tua graças a dele, Deus. Graças a Deus já estou encaminhado. E é legal você encontrar a parceira que vai. Que, que você sabe que é gente confiável. Porque hoje em dia tem muita você gente prefere anônima ou famosa? anônima, né? Famosa não Bem tem melhor. medo de dá deixar ela trabalho. famosa e te Ah, tapa na também tem bunda? disso, mas aí eu estou evitando. Ah, Não, mas você sabe que gente conhecida é complicado. Você é Porque ciumento? sou um pouco, mas eu não Ciumento moderado. consegui me controlar muito nessa questão dos ciúmes. Já fui mais, porque você também tem que se controlar, controlar Com os seus certeza. sentimentos. Você não pode. Muitos desses assassinatos que acontecem aí é por causa que a pessoa se deixa levar pelo sentimento. O sentimento ele pode ser bom, mas ele tem sentimento ruim. Então, se você é muito sentimental, você acaba servindo ao seu sentimento, que pode ser bom, mas pode ser ruim. Por isso que não é à toa que a nossa cabeça está acima do coração. Porque esse negócio de, não faz o que o teu coração manda, o que o seu Então, esse coração está pra mim é o pior mandando. conselho que alguém pode dar. Exatamente. Porque se você É, fizer o coração, quando a gente fala coração, é questão sentimento, se você faz o que o seu sentimento manda, você vai. Tem sentimento bom, mas tem sentimento ruim. Você vai acabar se ferrando. Vai exato. acabar E acho que fazendo também ciúmes todo mundo sente. A diferença é você saber como externalizar isso exato. E de uma controlar maneira ele, que não faça ok. mal a você e nem ao outro. Exatamente, exatamente. Tem que ter confiança também. Dudu, muito obrigada. Foi muito Ótimo. legal conversar com você. Vocês estão num sofá igual o Debbie Camargo, hein? viu? Aí, Daqui ó. a pouco ele tá querendo selinho, manda. Não. Amanda é comprometida, né? Eu não. Ontem você tentou. Ontem você tentou flertar. Vamos Olha terminar. lá, ó. Gente, se inscrevam no canal. Comentem aí quem mais vocês querem ver aqui no nosso, no nosso sofá. É, Até ficou perdi até o... confuso, né? Eu Aí, quero ó. saber quem foi ontem. Ah, Encaminha esse vídeo, comenta aqui quem você quer assistir aqui no Vê Se Pode e até o próximo episódio. Beijo!